Amoroso Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, prontos a aprender mais da Tua palavra. Queremos lhe agradecer por ter nos ajudado a acordarmos dispostos a aprender. Obrigada também por ter usado o pastor e que o Senhor continue usando ele para nos orientar, Senhor. Abençoe a cada um de nós, para que possamos seguir com nossos ensinos, nossas aprendizagens, para que possamos descobrir por nós mesmos outros mundos, outras coisas que possamos descobrir e possamos ter em nossa mente, Senhor. Dê-nos sabedoria para que possamos aprender mais, Senhor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, como nós estávamos falando há pouco ali, quando a gente estava em off, esse capítulo é um capítulo muito difícil de você preparar algum material que esteja fora do conteúdo dele ou além do conteúdo dele, porque a gente está desbravando um campo completamente novo e um campo que tem pouquíssima informação na Bíblia, né? A gente tem muitos sonhos, muitos medos deste momento. Então, antes de eu começar aqui, eu queria deixar um espaço para alguns de vocês falarem. Eu sei que alguns de vocês já comentaram algumas coisas ali, mas eu gostaria que você fizesse isso de novo, até para ficar registrado, né? Sobre as suas impressões, tanto deste capítulo quanto do estudo como um todo, o que você achou, tá? Então, quem estiver à vontade, disposto para falar, por favor, é só você abrir o seu microfone e dar um pequeno testemunho, especialmente do que você achou deste capítulo, mas também de como você experimentou esse tempo de estudos aí, essa leitura do livro, tá? Então, eu vou deixar aberto para vocês falarem um pouquinho agora. Um de cada vez, tá? Fala no microfone, Simone, por favor, que no comentário o pessoal não consegue ver. Então tá bom. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se todos conhecem, se alguém conhece a série Vagalumes, aqueles livrinhos que a gente tinha que ler na escola, no ensino fundamental, que contavam uma história de aventuras e a gente viajava, né, lendo aquilo. Parece que a gente estava na ilha, onde fosse. E esse capítulo me pareceu algo assim, eu coloquei o áudio, né, do capítulo, e daí, sabe, você fica ouvindo o relato e você começa a viajar, assim, sabe, tentar visualizar tudo que está sendo, tudo que o narrador do capítulo está falando, e começa, assim, querer se colocar lá naquilo que está sendo falado, entende? Achei muito legal. Muito bem. Obrigado, Simone. Mais alguém? Eu vou falar. Então fala, Sérgio. Na realidade, o único comentário que eu vou fazer é que, como você, no passado, eu sempre fui muito fã de séries, de filmes, etc. E, sinceramente, a sensação que eu tive agora, vamos falar não tanto espiritualmente, foi que eu estava naquela série que eu não posso perder um único capítulo. Então, foi uma coisa assim que... você pode pensar como um humano pensa,
o Mônico falando do mundo, assim, não tem novela, não tem série, não tem nenhum tipo de filme ou trilogia que você queira tanto quanto a gente desejou cada um desses encontros. Eu fiquei assim agradavelmente surpreso com a média de presença. A gente sempre teve 40 e tantas pessoas. Isso para mim é uma bênção de enxergar, e também essa vontade do próximo dia. E como ela acabou de falar agora, Simone, eu ia viajando na história, não só na que a gente ouve. Então eu tinha dois momentos: o momento em que eu com a Marta a gente ouvia aqui, que a gente também ficou no áudio, que era na realidade o momento era a atração do dia, vamos colocar assim, e depois na manhã seguinte iniciar o dia com vocês aqui, que tem sido uma bênção. Muito bem, muito bem. O Sérgio soube descrever o que eu senti. Eu não tinha pensado nesse lance da série, né? A gente começa a assistir uma série, a gente não vê a hora de chegar aos próximos capítulos, né? E ver o final. E foi mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive para os estudos. E para a leitura do capítulo, como eu comentei antes, ao mesmo tempo aquele sentimento de alegria, né? De ver o futuro nosso. Ao mesmo tempo, eu senti uma tristeza profundamente grande por aqueles que não vão estar lá. Sim. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom amigos. dia. Eu creio que quando a gente é desafiado, né, como a gente consegue superar algumas coisas. Então, agradeço o pastor aí por ter nos desafiado. Acredito que praticamente 99% conseguiu estar aí todos os dias. E parece que foi ontem que começou mesmo, mas já faz quase 2 meses aí. Sim. Quase 60 dias que a gente está todos os dias de manhã. Agora eu lembrando, fui viajar, voltei, férias das crianças aqui junto, aula de Zoom, e a gente está aqui agora finalizando, né? Outro detalhe, creio que a grande maioria já leu esse livro também algumas vezes, mas como impacta quando a gente relê e como a gente aprende coisas que a gente não lembrava de ter lido e tal, como a nossa mente acaba distraindo, né? E como é bom rever. Minha irmã está aqui junto, de Brasília, e a gente está acompanhando junto aí. Ontem a gente comentávamos, ela falou, não vejo a hora de começar a ler novamente o livro. E realmente tem que ser lido e relido para que a gente possa absorver a maior quantidade de coisas possíveis, né? E sobre a leitura, como ela, né, claro, iluminada por Deus, consegue em um capítulo, em poucas páginas, 20 páginas, conseguir resumir praticamente o livro todo no último capítulo, né? Ela acaba fazendo uma visão assim que se você ler só o último, você, claro, lendo todo o livro, você consegue ter essa percepção. E finalizando, o misto, né? Alguém comentava aqui antes de a gente entrar aí, o misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Realmente, não leio a história me vendo aqui embaixo, sempre leio a história me imaginando lá em cima, mas ao mesmo tempo, na medida que a gente vai lendo, bate um sentimento de tristeza, vendo as pessoas que não vão se salvar, mesmo Deus querendo, né? E ela comenta que se Deus as salvasse, elas não gostariam, ou fariam a mesma coisa, ou continuariam da mesma forma. Isso bate um pouco de tristeza, e a coisa é tão forte que as próprias pessoas, mesmo sem o Espírito Santo, ainda vão dizer, né, que Deus, esse é o Deus, e é justo, e é isso mesmo, ele já vai e vão adorar a Deus mesmo, pela força da realidade que vão estar vendo, né? Então, que Deus possa realmente nos ajudar. É uma alegria poder saber, e é uma responsabilidade ao mesmo tempo ter que falar isso para as pessoas. Não tem outra maneira de você ler, conhecer isso, ver isso e ficar só para você, vendo as pessoas sofrerem, vendo as pessoas tentando se virar, resolver as suas situações, e a gente ter essa verdade, né? Então, que realmente Deus possa nos abençoar e nos ajudar a realmente viver e ajudar o próximo aí que não tem esse conhecimento. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Eu também gostaria de falar. Bom dia a todos. Dia. Pastor, bom dia. Dizer em primeiro lugar da gratidão por ter tido a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Me senti muito acolhida, principalmente pelo pastor. Muito obrigada.
dizer que toda leitura, como o amigo acabou de falar, eu também já fiz essa leitura na minha juventude, do Grande Conflito, mas agora, meu Deus, é completamente outro livro. É outra coisa, é outro chamamento à consciência. Acho que se eu pudesse definir tudo que eu vivi nesta leitura, eu resumiria em chamamento à consciência. Eu acho que isso foi o ápice para mim. E como a gente precisa buscar a Deus e a compreensão do caráter de Deus. Alguns insights durante todo o ensinamento que me foram fundamentais o caráter de Deus, como a gente precisa meditar nele, porque o mundo nos oferece outra coisa, outra concepção sobre o caráter de Deus. Inclusive o mundo cristão oferece outra coisa, e que não é, e a gente está se enganando sobre o caráter de Deus. E sobre a apostasia, essa foi uma descrição que o pastor trouxe sobre a apostasia, de que nada mais é do que eu parei no tempo, eu não evoluí mais, eu cheguei até um ponto e não vou mais para frente, e aquilo me afasta de Deus. Isso para mim foi revelador, e eu agradeço muito a Deus pelo insight, pela ação do Espírito Santo na minha vida. E dizer que, pastor, de verdade, amanhã eu já não sei o que vou fazer às 6 da manhã. Então nós temos um problema aqui. Como é bom que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua jornada, porque ela foi bênção na nossa vida. Muito obrigada mesmo, tenho certeza das nossas orações aqui de casa em prol do Senhor e de sua família, mas que a gente possa voltar, porque, nossa, isso foi um reavivamento. Aqui em casa, talvez como nunca houve, aqui em casa foi dessa vez. Muito obrigada, que Deus abençoe. Amém, obrigado. Bom dia. Bom dia, Delice. Dá tempo de falar? Dá, claro. Bom, muito interessante tudo, né? Todas as novidades, todas as descobertas, a paixão pela leitura da Bíblia que foi despertada, o hábito de acordar cedo, porque até no sábado é 6 horas. Então, formou-se esse hábito, né? Muito interessante. Como fez falta os dias que não tiveram. E as grandes descobertas, assim, maravilhas da nossa história do mundo, a história de coisas que aconteceram, e agora eu fico aqui na minha mente de que, porque às vezes a gente tem com mais facilidade um áudio, um videozinho que você ouve, e a hora que você tenta lá relacionar, acho que está certo isso. Aí agora você já questiona e já tem muitas dúvidas, então agora você tem que estudar. Agora o áudio não tem mais vezes aqui. Então, foi um hábito formado, que Deus possa abençoar a todos, que a gente tenha realmente isso na mente, de que o estudo aprofundado da palavra, ele tem muitos tesouros que a gente lê, mas a gente não entende. Eu, pelo menos, não entendi. E agora me parece que está abrindo aos pouquinhos algumas coisas, ficando mais fácil, principalmente na palavra de Deus. E essa maravilha toda que a gente fez, essa série. Então, precisa continuar, claro. E vamos ver como a gente vai fazendo. Depois de tantos livros aí que você tem na tua cabeça que vai colocar, e quando você não tiver mais, a gente vai ter que continuar, não sei como. Um grande abraço a todos. Obrigado. Não, o bom é que Ellen White tem muitos livros, então dá para a gente fazer muita coisa. Dá para a gente fazer muita coisa. A ideia é nós revisitarmos esses temas de uma outra forma, sob uma outra perspectiva. Então, como foi falado aqui, a importância de você ter bem delineado na sua mente o caráter de Deus, para que você não tenha dúvidas sobre quem Ele é
e para que você não fique com medo das atitudes que ele vai tomar, das ações, de como ele conduz a história do mundo e a sua história. Quando a gente conhece o caráter de Deus, quando a gente tem ele bem delineado em nossa mente, a gente tem mais segurança para entender que muitas vezes ele vai agir contra a nossa vontade. Ele vai nos levar para uma direção que nós não queríamos ir. Mas conhecendo o caráter dele, eu não vou ter medo de ir para uma direção que eu não gostaria de ir, mas que eu tenho certeza que ele está me levando. É muito parecido com a experiência de Abraão em Gênesis 22, né? No sacrifício de Isaac. Então, Abraão conhecia tanto a Deus, que quando Deus deu a ordem mais absurda que alguém pode receber, que é de matar o próprio filho, ele nem pensou duas vezes, ele não titubeou, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para harmonizar tudo aquilo que Deus já havia prometido a ele, né? Nem que fosse ressuscitar o filho, que é o que Abraão provavelmente pensou pelo que nós sabemos em Hebreus, né? Então, isso é importante. Por isso, a sequência que a gente montou para os próximos, e nós voltaremos para os próximos, sim. A gente vai ter aí uma pequena folga, mas nós vamos voltar para os próximos, tá? Nós vamos começar justamente com Caminho a Cristo. E eu sei que muita gente vai pensar assim, pastor, mas essa é uma leitura mais devocional, é mais água com açúcar. Não é não, gente. De jeito nenhum, tá? Mas não é mesmo. A leitura do Caminho a Cristo é crucial para a gente, depois de tudo isso que a gente estudou agora, depois de tudo isso que a gente viu, você meditar nessa descrição do que é uma conversão verdadeira, tá? Porque basicamente o livro Caminho a Cristo fala sobre isso. Ele vai descrever para você o processo e o caminho de uma pessoa que está passando por uma conversão genuína, verdadeira. Então, para a gente agora é crucial nesse momento, para que nós estejamos, como o Pierre falou, sabe, para que a gente tenha essa paz de sempre que a gente lê esse último capítulo, de conseguir se imaginar dentro da cidade, não fora da cidade, né? Então, comigo sempre acontece isso também. Sempre que eu estou lendo, eu fico me imaginando como é que é a visão de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Então, isso é importante. Depois disso, nós vamos tratar do livro Fé e Obras, que é um livro fundamental para nós adventistas. Não tem como a gente passar por nossa jornada sem ler este livro, porque ele vai colocar a lei no seu devido lugar, a graça no seu devido lugar, a fé no seu devido lugar. Ele vai separar bem as coisas, tá? Bem as coisas. Basicamente, nós vamos estudar o livro de Gálatas juntos, neste estudo, tá? E, por último, nós vamos estudar o livro Igreja Remanescente, para que vocês vejam que muitos dos ataques que a igreja está sofrendo hoje, externos e internos, Ellen White já havia nos aconselhado, já nos deixou instruções para poder passar bem por isso, para que a nossa fé não desfaleça, tá? Para que a gente tenha a segurança de que nós realmente fazemos parte do povo de Deus, mesmo com tantos problemas e com algumas crises. Então, eles vão formar um quadro completo. Cada livro desses tem 12, no máximo 15 capítulos. Ou seja, se você juntar os 3 livros, nós vamos ter exatamente o mesmo tempo que nós tivemos estudando o Grande Conflito. Só que dessa vez você vai ler 3, entendeu? E a parte legal disso é que nós podemos encerrar o ano juntos aí. Para quem nunca havia lido um livro do Espírito de Profecia, nós vamos encerrar com você lendo 5, 6, entendeu? Então, isso é maravilhoso, né? Muito bom. Eu acho que é o princípio do nosso processo de reavivamento. Você quer falar alguma coisa, Virgínia? Pode falar. Eu só tenho que agradecer, pastor. Como eu disse, hoje eu pensei que eu não ia conseguir chegar, porque a minha saúde não está muito boa, né? Então, eu não consegui. Levantava às vezes que não dava para ficar em pé. Mas eu agradeço a Deus, eu agradeço porque, como eu ouvi falar, antes eu já li, né? Mas não com essa clareza com que eu pude ver agora, sabe? Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E antes eu tinha muito medo quando eu lia lá os primeiros capítulos dos mártires, sabe? Nossa, eu ficava apavorada com aquilo, sabe? Sentia até as chamas assim no meu corpo.
Então, agora, assim, eu vi de um outro modo, entendeu? A morte daqueles mártires, sabe? Então, o medo passou, né? E eu só tenho que agradecer, porque cada dia mais Deus me deu força, me deu vontade, me deu ânimo para levantar, para estudar e para fazer também o questionário, que a minha cabeça até fica meio dolorida de tanto pensar. É a falta de leitura, falta do hábito, né? Mas eu sempre tive em minha mente, desde que eu entrei na igreja, que a minha base sempre foi a escola sabatina. Tudo que eu sei, tudo que eu posso falar. Então, eu vejo assim, como eu perdi muito tempo em não ler os escritos da senhora White, né? Tenho bastante assim, em casa, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente começar, né? E esse Deus maravilhoso que está sempre nos chamando. Então, eu só tenho que agradecer e pensar em toda a jornada, né, do povo de Deus, que somos todos nós lá desde o início, né? Então, foi muito maravilhoso e eu espero em Deus que Ele continue me dando essa disposição para continuar lendo, estudando, e um dia a gente possa estar lá, né? Que nem diz lá no final do livro, né? O grande conflito terminou, né? Então, eu fico pensando, que nem a Marilene falou, né? Estar lá. Eu disse, meu Deus, ainda nós temos que passar aqui para daí estar lá, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus e ao Senhor, porque Deus tem te usado poderosamente, tenho visto muito o teu interesse, o teu amor em conduzir o teu rebanho para o céu. Então, fico muito feliz. Bom, que Deus continue abençoando o Senhor e sua família e a todos nós. E que a gente possa realmente fazer a diferença na nossa igreja, né? Junto aos nossos irmãos. É isso aí. E a todos. É isso aí. Só agradecer. Muito bem. Neca, diga lá, e aí a gente começa as reflexões desta manhã. Bom dia a todos, pastor. No término desse livro, fica um sentimento de gratidão muito grande. Gratidão a Deus, gratidão ao Senhor pela forma como tem se dedicado. Ao rever as gravações, eu percebo um sentimento muito grande de sua parte, assim, um amor verdadeiro às almas, às pessoas. Muito obrigada, pastor, por tanto tempo preparando esses comentários, preparando esse contexto histórico e nos permitindo participar dessas aulas. O Grande Conflito eu já havia lido algumas vezes, mas ele participando com o grupo de irmãos, essas 45 pessoas, ele foi um divisor de águas. Esse momento, esses um mês e meio, eu comecei a participar aí a partir do capítulo 9, é um divisor de águas na minha vida espiritual. Muito, muito, muito obrigada mesmo por tudo. Muito bem, vocês vão me fazer chorar, então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 7, tá? Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, veja, mais uma vez, como eu disse para vocês, a peleja, a batalha ainda não terminou, mesmo depois dos 1000 anos, né? Ainda não terminou. Então, é aquilo que, se não me engano, foi o Pierre que comentou mais cedo, né? Se houvesse sido dado um outro tempo de graça, eles ainda teriam permanecido nas suas opiniões, nas suas obstinações e assim por diante. Então, é muito difícil você acompanhar isso, né? Ellen White tem uma expressão ali que sempre me marca muito quando eu leio esse capítulo, que é, estranha presunção. Como é que pode, né? Como é que pode o coração humano ter se endurecido tanto, ter ficado tão mal? Como é que pode Satanás ter se corrompido de tal forma que depois de tudo isso ele ainda insiste, né, em fazer guerra contra Deus? Então,
Aí diz assim, o número dessas pessoas era como a areia do mar, e é isso que eu acho que assusta muito a gente, né? Que nos deixa com o coração apertado, porque quantas pessoas passaram pela nossa vida, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas nós amamos e que estarão neste lugar aqui, né? Não é à toa que a expressão "e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima" vem depois disso aqui, não antes. Porque eu acredito que vai ser uma cena muito complicada de nós olharmos lá de cima, que Deus não permita que tenhamos parentes, familiares nossos ali embaixo, né? Mas não é à toa que o livro diz assim, ó, "e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima", e isso só vai acontecer depois da destruição final de Satanás, né? E dos ímpios. Porque com certeza eu não imagino Deus fazendo isso sem lágrimas nos olhos. Sabe, durante todo esse tempo, nessa jornada, nós aprendemos juntos que Deus tem sentimentos. A gente às vezes anula os sentimentos de Deus, né? A gente fala que Deus é amor num sentido quase que genérico da palavra, porque a palavra amor para nós se tornou uma palavra supérflua. Ela se tornou uma palavra genérica, né? Desde que o McDonald's inventou a propaganda "amo muito tudo isso", a gente meio que pegou a filosofia McDonald's e a gente ama qualquer coisa hoje, né? Ah, eu amo meu carro, eu amo meu tênis, eu amo tanto essa roupa, eu amo tanto esse cabelo, eu amo tanto isso, que o sentido da palavra amor ficou desgastado. Então, quando a gente se refere a Deus e diz, olha, Deus é amor, isso também fica insosso, entende? E, aí, quando a gente vai para cenas como essa, a gente não consegue imaginar Deus com sentimentos fazendo isso daqui, né? Como se Deus chegasse do nada, até porque o texto é bem sucinto, disso que eu li para vocês, né? Assim, marcharam pela superfície da terra, veio o fogo dos céus e consumiu. Tipo, é muito rápido a transição de um momento para outro. Então, isso pode nos tentar a pensar que Deus não vai ter sentimentos ao fazer isso. E eu não consigo imaginar essa cena sem vislumbrar o rosto de Jesus com os olhos cheios de lágrimas. Sabe por quê, gente? Porque foram pessoas que ele criou. Sabe? Isso dói, porque foram pessoas que ele criou. Ele planejou, ele sonhou, ele esperou que viessem à vida. Ele tentou falar com elas por tanto tempo. Ele agiu na vida delas por tanto tempo. Ele trabalhou com elas por tanto tempo. E agora aquele Deus que é acostumado a trazer as coisas à existência vai ter que, pelas circunstâncias, tirar essas coisas da existência. Isso para Deus deve ser algo muito agressivo, muito forte, porque ele é o Deus criador e não o Deus destruidor. Ele é o Deus da vida e não da morte. Entende? Então isso, quando a gente começa a delinear o caráter de Deus, quando a gente começa a entender o caráter de Deus, essas cenas aqui, elas se tornam ainda mais agressivas. Porque a gente sabe que esse não é assim que Deus age. E não precisava ser assim. Não precisava. Quando você vai para Mateus capítulo 25, você vê lá Jesus dizendo assim, porque eles serão lançados no lago de fogo tal, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para nenhum ser humano. Não era para ter nenhum ser humano ali. Porque essa destruição nunca foi planejada por Deus para seres humanos. Ela era para destruir o pecado e o autor do pecado. Como Pedro diz, Deus não queria que ninguém se perdesse, mas que todos chegassem ao arrependimento. Mas, infelizmente, tem pessoas, e terão pessoas, que estarão agarradas demais ao pecado e não vão querer se soltar. E Deus tem uma promessa que precisa cumprir para o universo, não é só para mim, não é só para você, mas Deus tem uma promessa para cumprir perante o universo, que é a erradicação do pecado. E aquele que não quer se desgrudar do pecado será erradicado junto com o pecado.
Deus não tem escolha neste momento, entendeu? E agora nós vamos para a última grande guerra. Essa sim é a maior de todas as guerras mundiais. Tá? Essa sim é a maior de todas as guerras mundiais, acontecendo depois dos 1000 anos. Por quê? Porque agora, pela primeira vez, pela única vez na história do planeta Terra, todos os habitantes que um dia pisaram nessa terra estarão juntos. Todos eles. Todos. Pensa que cena. Pensa que cena. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todos os seres humanos que já viveram, desde Adão até a última pessoa que nasceu, estão aqui, salvos e perdidos. E aqui a leitura, como alguém disse ali, né, do livro, se torna como se você estivesse assistindo uma série daquelas séries épicas, sabe? Eu lembro muito de alguns filmes que eu assisti, onde tinham os dois grandes exércitos, um de cada lado no campo de batalha, e de repente era soada uma trombeta, ou dava-se um grito, um brado, e os dois exércitos iam um ao encontro do outro. E ali você vê como Satanás vai agir, e como é uma pessoa sem o Espírito Santo, né? E eu comentei com vocês no estudo de ontem que naquele momento passado a besta e o falso profeta foram destruídos já, então não há falso sistema religioso, não há estratagemas agora para seduzir o povo, mas quando os ímpios ressuscitam depois dos 1000 anos, logo em seguida eles ressuscitarem. E pense na cena grotesca, porque a senhora White comentou, olha, eles sairão do túmulo tal qual desceram. Assim como eles desceram ao túmulo, eles subirão. Completamente diferente dos justos que subiram transformados, perfeitos, estabelecidos. Eles descem ao túmulo tal como... Eles sobem do túmulo tal como desceram. E Satanás sai no meio daquele povo. Efetua seus prodígios de cura, entre aspas, aí. Arregimenta exércitos, e ali ela dá nomes de pessoas, ela fala, né, generais grandes que nunca perderam uma batalha, construindo implementos de guerra, construindo ferramentas, construindo armas. Então veja como a mente do ser humano, sem o Espírito Santo, é uma praga mesmo. É uma desgraça. Pensa, como é que esses caras vão ter tempo para construir armas e implementos? Então, só aqui já dá para você ver que não é assim, não vai ser num estalo de dedos, tipo o filme dos Vingadores lá, não vai ser assim. Sabe? Vai ter um tempo rolando a ponto de eles se regimentarem, de eles se organizarem, de eles construírem, de eles se prepararem, de eles, sabe? Agora você imagina os grandes tiranos da humanidade reunidos ali para pegar agora pedaços desse exército, e ela ainda faz uma menção especial aos antediluvianos, né? Que estarão presentes ali, aquela geração de gente que estava próxima ao Éden, enormes, grandes, fortes, inteligentes, que surgem da sepultura com o mesmo pensamento que as levou para lá. Pastor, Diga. desculpe interromper, mas Pode é interromper. uma dúvida que surgiu nesse momento. Nesse momento, a cidade vai estar
descendo, porque o que se entende é que ele vai regimentar para invadir. Se Isso. entende que a Terra Santa não vai estar aqui enquanto não queimar tudo. Então, a Terra vai estar suspensa, a gente vai estar descendo e vai rolar esse momento que parece que vai ser algum tempo, né? Porque realmente até chamar, fazer e tal. Então, enquanto isso, a cidade vai estar suspensa. Isso, ela vai estar descendo. E eles vão estar se preparando para invadir. E Ellen White ainda comenta dizendo assim, né, que Satanás vai se disfarçar de novo de anjo de luz, né? E vai dizer, olha, aquela cidade é nossa por direito. Então a gente precisa invadir porque tem um povo dentro dela que a gente tem que tirar para que tome a cidade porque ela é nossa. Sabe, eu tenho cá com os meus botões, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para compartilhar com vocês uma pequena conjectura minha. Sabe, é quase como se ele estivesse forjando a batalha de Jericó, entendeu? Dizendo assim, olha, assim como assim como a Josué foi prometida a cidade de Jericó, a nós está sendo prometida essa cidade hoje. Então a gente tem que tirar o povo de lá para tomar posse da cidade, porque essa foi a ordem que Deus deu a Josué um dia. Sabe, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Cerca a cidade, entra na cidade e tira todo mundo de lá, porque na hora aqueles muros vão cair. Sabe? Não duvido nada que ele não use alguma estratégia nesse sentido. E aí, tem um... Se não me engano, na História da Redenção, tem uma descrição da Sr. White nesse momento, onde ela diz que as portas da cidade se fecham. As 12 portas da cidade se fecham. E lembrem-se que, nos tempos bíblicos, as portas da cidade só se fechavam para a guerra. Quando as portas da cidade se fechavam, era trombeta, era alarido de guerra. E aí, a coisa vai acontecer. Só que nesse ponto, nós não precisaremos pelejar, porque Deus já avisa e antecipa isso desde o começo. Deuteronômio capítulo 20 ali, existe uma lei chamada Lei da Guerra. Em Deuteronômio 20 diz assim, quando vocês verem soldados, tá? E exércitos com carros, com máquinas, com carros de guerra, e eles forem maior do que vocês, eles forem mais poderosos do que vocês, não temais, nem vos aterrorizeis. Porque não sois vós quem pelejareis, mas o Senhor pelejará por vós. Diz assim, o sacerdote se adiantará, tocará a trombeta, e no momento em que o sacerdote tocar a trombeta, Deus desce e batalha por vocês. Essa é a lei da guerra. Israel nunca venceu uma guerra nos tempos bíblicos por tecnologia. Israel nunca venceu uma guerra nos tempos bíblicos por força. Eles sempre venceram pela mão de Deus. E nesta última guerra, onde todo Israel, o Israel literal e o Israel espiritual estarão unidos dentro da cidade, a lei da guerra novamente entra em ação e o povo de Deus não precisa pelejar. Deus desce, Deus intervém e Deus peleja pelo seu povo. E aí é nesse momento que a senhora White diz que o trono de Cristo se levanta acima da cidade. E lá de cima, quando todos conseguem contemplar o trono de Deus e o trono de Jesus Cristo, para tudo. Para tudo. E aí cada um dos ímpios receberá aquele insight que muitos de nós receberam nesse tempo que estamos estudando juntos. E dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos, toda a história da sua vida vai ser revisitada. E ali Deus vai desdobrar as cenas, ele vai abrir as cortinas e vai mostrar para eles, pela primeira vez, os bastidores da história. Onde através de pessoas, onde através de amigos, onde através de mensagens, através de folhetos, através de vídeos, através do Espírito Santo, através de provações, através de bênçãos, através de contatos, através de circunstâncias, através de saúde, através de doença, Deus tentou falar e puxar a cada um deles e Deus foi constantemente rejeitado.
Então, de súbito, caem as escamas dos olhos de todos e eles percebem que se perderam porque quiseram. Porque quiseram. Rodrigo Silva conta uma história que eu gosto bastante, eu acho que ela ilustra muito bem isso. Certo homem foi preso porque cometeu um assassinato. Ele não era uma pessoa ruim, mas cometeu um assassinato e foi condenado à morte. Foi para a cadeia, esperando a forca. E enquanto ele estava na cadeia, foi trocado o governador, assumiu um novo governador. E o governador ouviu a história do rapaz, ouviu toda a trajetória dele e pensou, poxa, nada impede nós ouvirmos esse indivíduo e dar a ele uma segunda chance. Só que eu não vou me apresentar a ele como governador. E ele diz que esse governador se disfarça de padre. Pega uma Bíblia e vai até a cadeia para conhecer o rapaz. E quando ele vê a figura do padre chegando, ele começa a destratar, começa a xingar e manda o cara embora. E depois de falar muitos palavrões e xingar bastante o governador, disfarçar de padre, o padre para ele, né? Ele vai embora. Então o carcereiro chega para ele e diz assim, rapaz, você tá doido? Você tem ideia do que você fez? E ele começa a esbravejar e diz assim, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Esse padre que veio aqui, ele não é o padre, não. Ele é o governador da cidade. E ele tinha vindo até aqui hoje para te conhecer e te dar um perdão pelo seu crime. Ele ia libertar você da cadeia. E aí, no outro dia, quando chega o momento da execução, esse rapaz pede para falar as suas últimas palavras. E quando ele vai falar as suas últimas palavras, ele diz o seguinte, olha, meus amigos, eu estou aqui hoje e hoje eu vou ser morto. Hoje eu vou ser executado. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou aqui e serei executado hoje não pelo crime que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu rejeitei. E é isso que vai acontecer aqui em Apocalipse, capítulo 20. As pessoas se perderam não pelos pecados que cometeram, porque pecados eu e você também cometemos. Eu sei os meus, você sabe os seus. Mas estas pessoas se perderão pelo perdão que rejeitaram, pela graça que não quiseram aceitar. A beleza da graça é que ela tem poder para cobrir qualquer espécie de pecado. Você pode tentar pensar, e não faça isso, tá? Mas você pode tentar pensar no pecado mais bizarro que um ser humano pode cometer. A graça tem poder para ser maior do que ele. E ela pode cobrir este pecado, por mais absurdo que seja, por mais impensável que seja, por mais horroroso que seja, a graça tem poder para perdoar esse tipo de pecado. Só que ela tem um ponto fraco. O ponto fraco da graça é que ela pode ser rejeitada. E é por isso que a senhora White, ao descrever esse povo aqui, ela diz assim, estranha presunção, orgulho desgraçado, orgulho maldito, que não leva a pessoa a reconhecer os seus erros, que não leva a pessoa a admitir os seus pecados, que não leva a pessoa a confessar os seus pecados. Entendeu por que o legalismo é um câncer dentro da igreja? Porque o indivíduo que é legalista, ele se recusa a admitir que ele erra. Ele se recusa a admitir a sua falta de méritos, a sua falta de capacidade, a sua falta de forças. Estranha presunção. E é por isso que essas pessoas se perderam. E esse vai ser o grande insight que todos eles vão ter. Me perdi porque quis. E isso é bizarro. Isso é bizarro. Não é à toa que, neste momento, todos eles se dobram e dizem, justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, ó Rei dos Exércitos, porque Deus tentou salvar um por um.
E enquanto isso está acontecendo com todos os ímpios, isso acontece também com Satanás. E Satanás vai perceber que a sua rebelião foi boba, que ele perdeu todos os privilégios que nenhuma criatura no universo possuía. De novo, por orgulho. Estranha presunção. Estranha presunção. Mas lembre-se, gente, que ali todos estão sem a influência do Espírito Santo. Então isso é momentâneo, como sempre foi na vida deles. Nada diferente, nada mudou. Na sua vida eles tiveram pequenos momentos de razão, pequenos lampejos de sabedoria, pequenos momentos onde eles recobraram a consciência, mas logo perderam de novo. Tal como Nabucodonosor, até precisar pastar lá, né? E voltava, admitia que Deus era bom e se voltava contra Deus. E assim foram essas pessoas durante toda a sua vida, então não tem como ser diferente agora, por ocasião da sua morte. E eles pegam todos os seus aparatos, todos os seus equipamentos, todas as suas ferramentas, tudo aquilo que eles inventaram para a guerra, porque guerra sempre foi a sua mentalidade. Conquista sempre foi a sua mentalidade, e partem. E Satanás tenta por uma última vez seduzir, só que o povo não olha mais para Satanás. Porque Ellen White, naquela meditação Maranata, ela diz assim, pela primeira vez cai a máscara de Satanás. Deles são retirados os seus poderes e ele não consegue se disfarçar mais. E o povo que está lá embaixo e o povo que está lá em cima vê Satanás pela primeira vez como ele realmente é. E assim como antes do milênio, as pessoas viram a fonte dos seus enganos nos seus líderes religiosos, nos seus pastores, bispos, padres, apóstolos do diabo, e se voltam contra eles, neste último momento, as pessoas verão Satanás como ele realmente é, se voltarão contra ele e vão partir para cima dele. Só que quando partem para cima dele, de novo se bate a consciência, porque viram que se perderam porque quiseram. Satanás tentou, mas não obrigou ninguém a se perder. E aí vem o último ato da obra estranha de Deus, que é no momento onde a natureza toda se revolta, tudo quebra, tudo parte, tudo se destrói. Pensa em rochas derretendo, terremotos, vulcões mais uma vez explodindo, e tudo isso cria um grande lago de fogo que vai simplesmente e literalmente derreter essas pessoas. E Satanás. E tudo. E todo vestígio de pecado que existe nesse universo e neste planeta serão derretidos, consumidos, queimados até virarem pó. E é isso que acontece. Não é à toa que o céu fica em silêncio, entende? Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. E esse momento não vai ser nada fácil para mim, para você, para Jesus, para Deus. Mas nesse momento o Apocalipse diz, agora eu vejo um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E não tem mais nada daquele mundo antigo. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce. E nesse momento, Deus nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque com certeza nós vamos ver, infelizmente, pessoas que nós conhecemos ali embaixo. Isso para a gente vai ser muito dolorido. Porque agora nós temos realmente o amor completo e pleno batendo em nosso coração. A gente vê o mundo como Deus vê o mundo. Então o que machuca Deus nos machuca também. Mas ali estará o Consolador, como sempre foi. E o Consolador nos consolará e nos enxugará dos olhos toda lágrima. Com a seguinte frase: acabou. Não existe morte, não existe pranto, não existe luto. Acabou. E eu fico imaginando todos nós dentro da cidade e Deus autorizando Jesus. E Jesus novamente dizendo que haja luz.
que apareça a porção seca e que a terra se encha de árvores, de frutos, de flores, de plantas. E diante dos nossos olhos, toda a criação começa a ser refeita. E Jesus, de novo, chama à existência os animais. E os céus se cobrem com pássaros e aves. A terra se cobre com animais. E tudo aquilo que estava enegrecido pela fumaça, pela escuridão da noite, começa a criar vida mais uma vez. E para aqueles como eu que gostam de estudar Gênesis 1, poder contemplar Deus criando todas as coisas de novo, não vai ter preço. Uma nova criação acontecendo. E com os nossos olhos nós poderemos ver essas coisas. Por isso eu digo para vocês, a eternidade vai ser pouco para nós contemplarmos tudo o que estará diante de nós. Tudo estará ali. E de um sábado a outro, teremos um culto juntos. Deus nos dará um tempo para ir até onde nós quisermos nessa nova criação, colocar lá o nosso casebrezinho, plantar as nossas coisinhas, vivermos em paz. E de um sábado a outro, de uma festa a outra, nós voltaremos para a cidade santa, a metrópole do universo, como a senhora White falou, para cultuar e adorar a Deus. E lá, pela boca de Cristo, reviveremos o plano da salvação. E assim estudaremos esse tema por toda a eternidade. É isso que nos espera. É isso que nos espera. Nessa meditação matinal que eu falei para vocês, tem um texto que eu gosto bastante. E ela diz o seguinte, é a meditação do dia 16 de dezembro. Tá? Ela diz assim, agora a igreja é militante, agora temos de enfrentar um mundo de trevas quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando o dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como nos céus. As nações dos remidos não conhecerão outra lei senão a lei dos céus. Constituirão todos uma família feliz, unida, revestida com as vestes de louvor e ações de graças. As vestes de justiça de Cristo. Toda a natureza em sua arrebatadora formosura oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre esta cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão na alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão, proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Detende-vos no limiar da eternidade e escutai as alegres boas-vindas dadas àqueles que nesta vida cooperaram com Cristo, reputando como privilégio e honra sofrer por sua causa. Com os anjos, eles lançam suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas e sabedoria, e força e honra, e glória e as ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre e eternamente. Amém. Aí os remidos saúdam aqueles que os conduziram ao excelso Salvador. Unem-se no louvor daquele que morreu para que os seres humanos pudessem fruir a vida que se mede com a de Deus. A luta está terminada, estão no fim as tribulações e contendas. Cânticos de vitórias reboam pelos céus inteiros, enquanto os remidos permanecem em volta do trono de Deus. Todos entoam jubiloso coro. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto, que nos remiu para Deus. É aquela história. A igreja agora não será mais a igreja militante. Seremos a igreja triunfante e estaremos para sempre com o Senhor.
Eu vou poder ver minha filha crescendo no mundo sem pecado e vivendo no mundo sem pecado. Você vai poder rever os seus. E juntos estaremos para sempre com ele. E como diz o livro do Apocalipse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu acho que não precisa mais nada, né? Como alguém bem falou aqui anteriormente. Se isso não é razão suficiente para nós sairmos pregando aos quatro ventos, não sei mais o que é, sinceramente. E não poderíamos acabar diferente daquilo que a senhora White acaba. Eu acho que é a frase perfeita, né? É o encerramento perfeito. Quando ela diz assim, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E juntando a isso as palavras de João, né? Quando ele diz ali no finalzinho do livro, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E aqui cabe a nossa oração, né? Ora, vem, Senhor Jesus. E que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Amigos, este foi o nosso estudo do grande conflito. Que espero que tenha trazido a nosso coração de novo a esperança da volta de Jesus. Porque para isso nós somos criados como indivíduos, para isso nós somos reunidos como igreja. Como dizia o pastor Rabelo, né? Saudoso pastor Rabelo. Nós somos a voz da profecia. Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Eu vou deixar uma música no final antes de nós orarmos aqui. Eu espero que funcione. Nunca fiz isso. Vamos ver se dá certo. Mas é um texto que eu sempre é uma música que eu sempre gosto de ouvir e sempre que eu ouço ela, ela me remete à volta de Jesus. Não sei porquê, mas talvez pela história, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Se der certo, será uma bênção, tá? As circunstâncias que levaram o compositor a escrever essa música também são muito marcantes. Eu acho que elas resumem muito bem a esperança que nós temos. Oi, meu nome é Wendel, tenho 32 anos de idade e sou um professor de música no IASP. Tem algumas, as mais conhecidas talvez sejam Eu Não Preciso Mais Sonhar, da Rihanna. Eu preciso mais sonhar. Somente a Ti, do Léo. Coisas Invisíveis, do Tom David. Quando entrei na faculdade
faculdade eu não sabia que eu ia ser compositor, eu achei que ia ser pianista só. Mas depois de um tempo eu falei, nossa, é tão gostoso compor, é tão interessante compor, ainda mais músicas da igreja. E daí eu comecei a compor, isso já faz uns... Meu filho, você não vai levar um casaco? O Dia das Mães, Shopee, vai chegar o ar. Shopee. uns 10 anos. Tocar piano, fazer música para mim é estar totalmente envolvido, totalmente ligado na minha própria sensibilidade. Não tem como descrever isso. A música me leva para lugares onde eu posso estar mais perto de Deus. A música sobre esperança foi um contato, um convite do pastor Jonas. Eu sei da sua história, eu gostaria muito que você fizesse essa música. Eu fiquei, assim, bem também até comovido. Falei, nossa, legal, Jonas, vou querer fazer assim. E daí, já nesse momento, eu já comecei a pensar um tema que falasse de esperança, que falasse dessa esperança que todos nós, como cristãos, devemos ter. Eu estava na escola de artes e comecei a pensar nessa melodia. Eu falei, nossa, essa melodia ela é simples, mas ela é bonita. Eu falei, vou começar a fazer assim, já fazer ela toda, porque às vezes você pensa numa melodia, não consegue terminar e conseguir levar essa melodia toda. E daí, assim, a letra veio junto, porque eu já estava pensando numa música sobre esperança. Então, para mim, estava casando bem a letra e a melodia. Você coloca, às vezes, a letra, coloca a melodia, mas tem que soar bem, tem que ter uma poética em cima disso. Às vezes, você não consegue exatamente o que você quer, mas você consegue passar isso para as pessoas. Isso também é muito bom. Eu lembro uma vez que eu estava voltando de ônibus com a Hebe. Assim, a gente tinha acabado de fazer um exame, o exame tinha dado um resultado ruim. Eu estava voltando com a Hebe e era noite. Ela pegou, olhou e falou assim, nossa, mas por que a gente pensa nas coisas, assim, pensando num futuro melhor, e às vezes as coisas dão errado, né? A gente pensa que vai dar certo e dá errado. Eu falei, dá uma olhada para o céu como está hoje. Está tudo escuro. Vamos dar uma olhada no céu amanhã. Vai estar tudo claro e com certeza vai abrir um sol. E foi o que aconteceu. Então eu falei assim, a nossa vida é assim. E no final, é esse sol que vai abrir. Esse sol que vai brilhar. Na Bíblia não está escrito que a vida só vai ter, é o sol de Deus que vai brilhar. Então a nossa vida vai ser esse sol. Na música você coloca, o sol já nasceu. Exatamente. Então eu falo assim, o que a gente tem que temer? Tem que duvidar. Né? A gente tem um Deus que está à frente de qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que a vida vai ser assim, daqui para frente. Sublime Esperança agora para mim, uma música que ela me deixa muito comovido, porque ela fala da minha esperança pessoal, da esperança que nós todos temos que ter como cristãos. E, assim, é uma coisa muito real na minha vida, porque eu sei que, como eu, a gente pensa que esse mundo vai acabar, às vezes a gente não pensa que o mundo está bem perto de ter um fim. Entendeu? Mas eu posso falar para vocês que essas coisas que estão acontecendo são reais. Jesus está bem próximo de voltar. Essas promessas que estão na Bíblia são muito reais. Não tenham medo das coisas que podem acontecer. Tenham medo das coisas que vocês deixam de fazer. Não tenham medo de
nome de Jesus, de jeito nenhum. Estamos no momento sublime. Esse é o momento que devemos ficar cada vez mais próximos de Deus. Eu sei que em breve Contigo, Dodge. Vamos lá. Você possa ter sobre uma esperança de muito em breve Jesus voltar. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Num mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um Deus, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador, vindo nas nuvens me encontrar. É a esperança que um dia eu sonhei, vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador, vindo nas nuvens me encontrar. É a esperança que um dia eu sonhei, vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei.
vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém. Amém, 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 amém. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim dessa jornada. Daremos uma pausa e logo, logo voltaremos. Mas fica aí a nossa sublime esperança. Hoje nós não vamos ter nenhum desafio a ser lançado, exceto o desafio de você compartilhar a mensagem da breve volta de Jesus. E esse desafio não tem prazo para acabar, né? Aliás, até tem, o dia em que Jesus voltar. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. E disso não podemos abrir mão. Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho querido, nós somos gratos porque o Senhor nos permitiu completar essa jornada. Para muitos foi uma experiência nova, onde puderam ler o livro O Grande Conflito pela primeira vez. Para muitos foi uma renovação, onde puderam revisitar o livro, aprender coisas novas, mas para todos nós, com certeza, foi um momento especial de encontro contigo. E nós não queríamos sair da tua presença, Pai. Assim também neste dia nós pedimos a Ti que nos acompanhe, que o Senhor nos prepare para uma nova jornada que logo, logo vai se iniciar. Mas que todas as coisas que aprendemos juntos aqui, todos os desafios que cumprimos, todas as coisas que o Senhor permitiu que nós realizássemos, para que a nossa fé fosse fortalecida, que elas fiquem guardadas em nosso coração e que no momento oportuno o Espírito Santo coloque tudo isso de volta em nossa boca para compartilhar essas mensagens com aqueles que nos são queridos. Eu sei, Pai, que muitas pessoas vão se perder, mas que nenhum daqueles que estão aqui conosco nesse momento se perca. E que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para salvar o máximo de pessoas que nós pudermos. Que teu Espírito seja derramado copiosamente sobre esta igreja e sobre cada um de nós, Pai. Que a tua glória ilumine toda essa terra e que o Senhor Jesus venha para nos buscar ainda em nossos dias. É o que nós te pedimos, agradecidos pelos encontros que tivemos contigo nessas manhãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, gente. Tenham um bom dia.